Olá pessoal, tudo bem? Professor Isaac Neto com mais um vídeo, com mais uma aula, com mais informações. O vídeo de hoje é sobre propósito. Nós ouvimos muitas coisas sobre a questão do propósito. Você definir o seu propósito, você criar o seu propósito. Ouvimos muitas coisas, principalmente na internet, principalmente no YouTube, pessoas falando sobre propósito. E às vezes a gente acha que é algo simples, que é algo assim que você pode sentar e em 10 minutos abrir ali o seu caderno, uma caneta e você escrever o teu propósito de vida. Escutamos tantas coisas que dá até a impressão que é algo simples, mas não é. O propósito de cada indivíduo tem muito a ver com a essência dele, com a essência que ele traz no seu interior. Muitas pessoas, desde criança, a gente percebe que o propósito daquela pessoa. Vou dar um exemplo. No esporte a gente percebe isso com maior clareza. Geralmente as pessoas que estão ligadas ao esporte, elas trazem essa habilidade, essa aptidão de uma forma muito mais evidente. Neymar, por exemplo. Alguém aí duvida que o propósito da vida de Neymar é jogar futebol? É dar alegria aos torcedores? Alguém aí duvida que o propósito de Neymar seja esse? Acho que ninguém duvida. E com certeza Neymar, ele vem desde a sua infância, ele vem apresentando esse tipo de habilidade. É algo que é muito evidente nele. Assim como em muitas outras pessoas, na política, no mundo empresarial, no mundo artístico. Existem pessoas que trazem desde a infância aquela aptidão com a maior naturalidade. Agora deixa eu te falar uma coisa. Com a grande maioria das pessoas isso acontece? Não. Isso não acontece. Uma minoria das pessoas, elas simplesmente não tem nenhuma dificuldade em definir o próprio propósito, porque ele está ali, é claro, é evidente, a pessoa exala aquela habilidade. Mas a grande maioria das pessoas não é assim. A grande maioria das pessoas vai passar por um longo processo até definir o próprio propósito. E mais, coisas que as pessoas não falam na internet, detalhes que as pessoas não falam na internet. E mais, algumas pessoas já trazem esse propósito bem claro. Outras pessoas vão ter que criar o seu propósito. E são coisas muito diferentes. Você trazer algo já, sabe? Você trazer algo na tua personalidade, você trazer algo já inato, é muito diferente de você, na fase adulta, você ter que criar o teu propósito, criar a tua missão de vida. E isso é o que acontece com a grande maioria das pessoas. Isso é o que acontece com a grande maioria das pessoas. É por isso que você vê a grande maioria das pessoas olhando para essa minoria que teve o seu propósito muito mais evidente e que não teve que criar, teve que aperfeiçoar. É diferente. Neymar, por exemplo, porque Neymar está em evidência, então é fácil a gente dar o exemplo. O Neymar, por exemplo, ele não teve que criar o seu propósito. Ele aperfeiçoou. Desde muito cedo ele vem treinando, ele vem melhorando a sua técnica, mas ele não criou. É diferente da grande maioria das pessoas. A grande maioria vai ter que criar o seu propósito. Vai ter que criar, e geralmente é na fase adulta. Muitas pessoas vão ter que criar aos 40 anos de idade, aos 50 anos de idade, até os 60 anos de idade. Muitas pessoas vão ter que criar o seu propósito. E como é que isso acontece? É uma jornada. Essas pessoas, que é a grande maioria das pessoas, geralmente elas passam por várias fases na vida, elas passam por várias dúvidas, várias crises existenciais, elas passam por situações difíceis, elas passam
por situações em que elas não sabem qual a direção seguir. Geralmente elas estão num determinado trabalho, elas estão num determinado trabalho e não estão satisfeitas, estão infelizes com o próprio trabalho, e aí não sabem que direção seguir, o que fazer, enfim. Essa é a situação da grande maioria das pessoas. Elas não sabem qual a direção seguir, não sabem qual o caminho, estão em dúvida. Aí quando escuta essa coisa de propósito, quando escuta na internet um expert, quando escuta, assiste um vídeo na internet, aí o cara está lá dizendo, o expert está lá dizendo, você tem que definir o seu propósito, você tem que definir a sua missão de vida. Cara, não é bem assim que funciona. Definir um propósito de vida passa por várias etapas. Você tem que se conhecer, você tem que... todas essas dúvidas que estão aí na tua cabeça, você vai ter que clarear tudo isso, você vai ter que entender tudo isso. Você vai ter que compreender o teu modelo mental, você vai ter que compreender a tua programação mental, você vai ter que separar o que é teu daquilo que não é teu, você vai ter que separar o que é a tua essência daquilo que você foi acumulando desde a infância. Menino faz isso, faz vestibular para aquilo, faz aquilo outro. Você vai ter que separar o que é teu aí. Porque tem muita coisa na tua personalidade, quase 100% da tua personalidade veio de fora. Quase 100% da tua personalidade veio de fora. E não é à toa que a gente percebe inúmeras pessoas com problemas com relação ao que fazer da vida, outras pessoas com depressão. Não é à toa, porque toda a personalidade dela, quase toda a personalidade dela veio de fora. Então, como veio de fora, não há nada essencialmente da pessoa ali. E a pessoa passa a sofrer com isso, porque ela não sabe o que é dela, ela não sabe o que é ela verdadeiramente, mas está identificada com a personalidade que veio praticamente de fora. Então, criar o próprio propósito, criar a própria missão de vida, não é algo que você senta e com 10 minutos você já definiu essa situação. E quando você aí assistir um vídeo de um expert na internet, falando que você tem que definir o seu propósito e você não consegue, entenda. O fato de você não conseguir definir o seu propósito é algo extremamente normal dentro do seu contexto. É algo normal. Definir o propósito de vida, você vai ter que ter, no mínimo, muito conhecimento sobre si mesmo. Entendeu? Você vai ter que ter esse conhecimento. Você vai ter que lapidar a tua personalidade. Você vai ter que fazer muitas coisas dentro de você para que você tenha clareza, para que você tenha realmente uma visão clara daquilo que você quer criar para você mesmo. Porque criar algo, seja lá o que for, um projeto, uma empresa, um serviço, criar algo, você vai ter que colocar a tua alma naquilo, você vai ter que colocar a tua essência naquilo. E antes de você criar isso, você vai ter que descobrir essa tua essência. Entendeu? Quando eu digo colocar a tua alma naquilo, significa que você vai ter que dar o seu melhor, você vai ter que dar o que você tem dentro de você de melhor. Então você vai ter que descobrir isso primeiro. Então não fique mais perturbado quando você ouvir sobre propósito, sobre missão, e você fica, meu Deus, qual é a minha missão? Isso acontecia comigo. Isso também aconteceu comigo. Qual caminho seguir? O que eu vou fazer realmente? Então não fique tão perturbado quando você ouvir aí algum expert falando sobre propósito como se fosse algo tão simples, né? Algo tão fácil de definir, de seguir, de realizar. Não é. Tem pessoas que só vão definir o seu propósito, tem pessoas que desde a infância, essa é a minoria das pessoas, né? Como eu dei exemplos anteriores. Mas a grande maioria das pessoas só vai conseguir definir mesmo uma rota, uma direção, o que fazer, só vai definir aí aos 40 anos, 50 anos, 60 anos. Acontece. Então não fique aí perturbado, se achando
inferior. Às vezes acontece, você começa até a se, pô, será que eu tenho algum problema, eu tenho alguma coisa que eu não consigo? As pessoas, todo mundo aí está definindo a sua missão de vida, eu não consigo. Não é tão simples assim, ok? Não é tão simples. Existe toda uma caminhada, existe todo um processo. Você vai ter que passar por um processo de autoconhecimento, autoobservação, autoanálise, para você realmente se conhecer e aí você dizer, não, isso aqui sou eu, isso aqui sou eu. E a partir daqui eu vou criar agora a minha vida, eu vou criar uma empresa, vou criar um serviço, vou definir minhas metas a partir daqui. Ok? Eu sou o professor Isaac Neto, sou psicólogo, sou coach, tenho formação, inúmeras formações na área de psicologia, tenho formação em programação neurolinguística e estou aqui para ajudar todos vocês naquilo que for preciso, naquilo que for necessário. Um grande abraço e a gente se vê com toda certeza no próximo vídeo.